Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre as barreiras tecnológicas aqui no Brasil. Acredito que você já deve ter percebido que a dificuldade de se acessar vem aumentando. O dólar está derretendo a moeda, 130% de imposto, tributação, taxação e regulamentação em cima de qualquer peça tecnológica, vem dando uma dificultada aí para o acesso. Além disso, a nossa elite tem uma visão totalmente porca e inútil sobre o assunto tecnologia. Então, toda semana aparece algum parlamentar querendo censurar, controlar algum aplicativo. O aplicativo da vez é o Discord. Parece que algum grupo de moleque fedido quis fazer algumas coisas no show da Lady Gaga e acabou dando merda. E por isso o Boulos teve a incrível ideia de simplesmente acabar com o Discord no Brasil, como se só moleque idiota usasse o aplicativo. Acredito que você já deve ter entendido alguns padrões que estão por detrás dessas decisões mais autoritárias de banimento tecnológico. Também acredito que é para controle narrativo, porém, nessa provocação eu vou trazer mais alguns ângulos que vão te ajudar a se aprofundar nesse tema de como gerir tecnologia aqui no Brasil, beleza? Antes disso, aquele trato de sempre, você deixa o seu like e a sua inscrição. É uma troca simples, você me dá o seu like e a sua inscrição e eu te dou uma provocação. Vou continuar trazendo provocação sobre esse bem-estar do neo-ocidente, essa mania de trocar coisas úteis para se sentir feliz, e vou trazer aí sobre a ótica da transição civilizacional, que é a troca de conceitos existenciais em um ordenamento baseado na sua capacidade de desenvolvimento cívico, ou seja, o foco no desenvolvimento de pessoas visando os deixar mais úteis dentro das dinâmicas sociais. Então, toda vez que isso acontece, você tem uma troca de estilo de civilização. Você troca ali os métodos, os protocolos, os conceitos, e você tem um salto de ganho social e civilizacional. A perspectiva que eu vou analisar essa provocação é a de salto civilizacional. Nós estamos muito próximos de um grande salto e possivelmente o Brasil vai ficar para trás desse salto por conta de ignorância. Então, toda vez que a tecnologia ou metodologia simplifica o desenvolvimento e acesso de valores na sociedade, toda vez que uma nova tecnologia consegue ajudar os indivíduos a conseguir as suas demandas mais essenciais de maneira ainda mais prática e acessível a uma quantidade maior de indivíduos, você tem aí um salto tecnológico, um salto civilizacional. Qual que é o grande conflito que, ao meu ver, está travando esse salto do Brasil em relação à tecnologia? A regulação geracional. Normalmente, dinâmicas sociais elas flutuam entre polos. Então, até estabilizar um conceito mais estável em relação a seus efeitos na realidade, a tendência é que sempre tenha um debate mais acalorado e polarizado. É só você lembrar aí que o sexo era um tabu. Poucas pessoas falavam sobre sexo. Hoje é um cabarezão, hoje o sexo é lazer e possivelmente aí minha projeção é que vai se estabilizar enquanto um afeto em um relacionamento um pouco mais fixo. Então assim, você não vai ser tão liberal, mas também você não vai ser tão conservador em relação à sexualidade. E o que essa regulação, onde que ela se potencializa? Normalmente ela se potencializa dentro da ideia de conflito espacial. A sociedade ela funciona através de espaços funcionais dentro de estruturas, seja espaços produtivos ou sociais. Então você vai pegar aí igrejas, vai pegar fábrica, vai pegar escola. São estruturas que elas têm um propósito na realidade e esse propósito na realidade, ele encarna na realidade quando os espaços funcionais são executados. Então, a função do hospital é cuidar da saúde das pessoas e você encarna esse propósito na realidade quando um médico no espaço da função médica executa
ali a medicação ou tratamento de algum paciente. Então, assim, é um problema global o revezamento geracional desses espaços. Então, os velhos vão ficando e o maluco bate 60, 65, muitas das vezes 70 anos. A previdência, você deixar as pessoas aposentar mais cedo, ajuda nesse revezamento, que você meio que força pessoas acima dos 55, 60 anos a saírem do mercado e a abrir espaço para que novas pessoas consigam ocupar os poucos espaços que tem na sociedade. Então, assim, não existe um momento certo para troca. Ao meu ver, todo mundo tinha que se aposentar com 55 anos para abrir espaço, o que acaba travando aí a oxigenação do ambiente. Tu soma isso a falta de compreensão e ponderamento dessas pessoas, indivíduos mais idosos, mais velhos, quando se vai analisar o desempenho dos efeitos das novas inovações, acaba gerando toda a distorção que a elite tem em relação aí à tecnologia. Aqui o brasileiro ele bebe muito do efeito Dunning-Kruger, que quanto menos uma pessoa sabe sobre o tema, mais convicção ela tem. O atraso social gerado por imbecilidade dos polos ideológicos, que não têm uma visão ampla sobre a utilidade das novas tecnologias, é absurda, eu diria até que meio que bizarra. Então, assim, além da sociedade estar travada em um monte de 50 mais, sem conseguir retirá-los de lá, eles ainda usam o tema de maneira porca e populista para fingir que estão trabalhando. E, tipo assim, não é nem uma questão de ética tecnológica. Quando se vê o debate do tema no Brasil, se vê que não é nem sobre o uso de tecnologia pelos indivíduos para, tipo, vou restringir pessoas ou vou prejudicar grupos específicos. O maçante da população usa tecnologia para trabalhar ou para entretenimento também. Não vou pagar de maluco. Então, assim, o jeito que a tecnologia é vista no Brasil, ao meu ver, não é normal. Qualquer aplicativo é uma probabilidade de coisas mais bombásticas, digamos assim. É muito difícil não projetar o futuro do Brasil dentro de um limbo tecnológico, onde o mundo está se preparando para integrar o gerenciamento do Estado e de suas instituições a várias ferramentas de IA, buscando eficiência de produção, eficiência, baixo custo. E o Brasil está em uma guerra semanal contra aplicativo. O mundo inteiro está tentando dar esse salto e se tornar mais prático, enquanto o Brasil olha para esses aplicativos e simplesmente fala: valeu, isso aí é ruim, é coisa do capeta isso aí. Então, assim, muito difícil não projetar um futuro onde vamos ficar travados e perder a janela de integração tecnológica, porque além de não produzirmos a nossa tecnologia e a barreira tecnológica não nos deixar acessar, vamos ficar de fora dessa integração tecnológica, onde a gente poderia estar aprendendo com outros países como se integrar a tecnologias de maneira fácil, analisando o que deu certo, o que deu errado. A gente só vai se preocupar com isso daqui, 10, 15 anos. Então, assim, muito difícil não projetar um colapso evolutivo do brasileiro, que já é bem atrasado, para falar a verdade. Acho bem difícil que a gente consiga se livrar, pois os indivíduos, como já disse em algumas provocações, os indivíduos estão presos às demandas da sua geração. E a nossa geração está vendo suas demandas sendo potencializadas para que meme político ganhe voto. A elite ela precisa ganhar prestígio e político precisa ganhar voto em cima dessa demonização de tecnologia. E fica aquela questão, né? Se indivíduos que deveriam estar aposentados estão usando o poder dos espaços públicos para fazer guerra burra contra a tecnologia, gerando interferência em coisa óbvia, o que dá para se fazer em relação a isso? Fica aí um questionamento. Como enfrentar essa tecnopolítica do Brasil que, ao meu ver, está querendo banir tecnologia do Brasil só para se manter segura. Aí tu se pergunta para que essa segurança, ele também não vai saber te explicar. Uma coisa que falta no brasileiro é o senso de proporcionalidade. Político é quase um pecado o político ter senso de proporcionalidade.
Entenda senso de proporcionalidade enquanto dimensionar importância e probabilidades de aspectos conectados com o objetivo analisado. Ou seja, eu analiso não só um grupo de moleque merdeiro no Discord, mas eu também considero a quantidade de pessoas que usam, para que essas pessoas usam o aplicativo e quais são as probabilidades oriundas do uso médio do aplicativo, que no caso é entretenimento e também produção. Então assim, o projeto anti-Discord, que é uma imbecilidade, que visa regulamentar ou banir o Discord, ignora que milhões de pessoas usam o app e que meia dúzia de fedido não corresponde ao todo. Então assim, isso meio que se tornou tendência de meme safado querendo usar jovem merdeiro para controlar a tecnologia, ignorando o principal problema que está por detrás de se boicotar a tecnologia, que são ganhos óbvios que a tecnologia em 2025 consegue gerar. Então a gente está em 2025 tendo que avisar para as pessoas que tecnologia gera ganho de produtividade. Então assim, quando você pega os espaços produtivos digitais, é um papo que, 2025 acho que a maioria das pessoas já tinham que ter absorvido e ganhado uma profundidade infinita. Porque no Brasil se ignora que 60% das profissões pós 2010 são dependentes de tecnologia e aplicativos. Então assim, pelo fato de todo mundo poder produzir algo, deveria se ter um maior apoio, já que 3/4 do país não produz nada. Então assim, meio que faria sentido não tentar ficar tentando destruir app, não ficar tributando, taxando, regulamentando. A gente tem 3/4 do país que não produz, e ao invés de a gente entregar tecnologia para que eles possam produzir, a gente faz o contrário, a gente retira desse 1/4 que está produzindo a tecnologia necessária. Então assim, um tema que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de debater é o aumento da marginalização. Então entenda a marginalização enquanto falta de espaço produtivo e social, excluindo o indivíduo da regulagem civilizacional. O aumento de marginalização no Brasil não é o problema para praticamente todo o parlamento. Assim, é uma coisa que o pessoal realmente não se importa muito com esse aumento de marginalização. Nem mesmo debate público. Dificilmente você vai ver em podcasts o pessoal falando sobre o que está gerando esses problemas, porque é um tema insignificante. Então assim, facilitar o uso de tecnologia para gerar renda usando microproduções, esquece. E, ao meu ver, é o que gera essas bizarrices populistas, que se analisarmos o cenário, se chega na conclusão que é só forçação de alienação e independência. Acho que em 2025 fica muito óbvio que se você não entende tecnologia enquanto ferramenta de produção, a única coisa que tu quer mesmo é deixar o pessoal alienado e dependente. Aqui no Brasil a gente tem o princípio do cuidado com idoso, o princípio do cuidado com mulher. A gente não tem um princípio produtivo. No Brasil, as análises de marginalização vêm de qualquer teoria, menos a de oportunidade produtiva e custo de produção, que são temas básicos quando se fala de produção, quando se fala de mercado, que é o ganho de eficiência e eficácia. Então assim, você aumentar a quantidade de oportunidade de oferta vai fazer com que mais pessoas consigam ofertar e trocar a sua oferta por crédito de acesso e, obviamente, melhorar a própria vida. O maior problema do Brasil é, disparadamente, a falta de produtividade. E o maior remédio, que é a tecnologia, é demonizado para que político meme consiga ganhar voto. A visão de reduzir custos em um país absurdamente caro não existe, ninguém se importa. Não vou nem falar de aumentar a quantidade de pessoas produzindo, que é crime aqui no Brasil. Produção é crime. Então assim, a tendência de descarte de tecnologia no Brasil é um negócio absurdo. Tecnologia aqui no Brasil é coisa de rico. Pobre não precisa de tecnologia. Pobre
não produz coisa qualificada. Qualquer coisa no Brasil que tenha um certo valor agregado vai ter muito imposto, muita tributação, e a desculpa sempre vai ser essa: ah não, o pobre não usa, o pobre não come picanha, o pobre não viaja de avião, o pobre não usa tecnologia. E tem muito otário que ainda cai nesse conto do vigário, porque o pobre não acessa, porque normalmente tem 100% de imposto. Então assim, a elite do Brasil, ela não entende o fator de desenvolvimento social através da tecnologia. Ela acredita no Bolsa Família, mas ela não acredita na redução de imposto no Brasil. Tecnologia no Brasil tem 130% de tributação, imposto, regulamentação, taxação, porque sim, é chique, não é essencial. Tecnologia no Brasil é iPhone. Então assim, é uma coisa estética, não é uma ferramenta de trabalho. Isso é coisa de maluco. Assim, é loucura isso no país. E isso acaba gerando esses atalhos intelectuais que esse pessoal usa, porque é mais fácil pensar qualquer solução do problema envolvendo um grupo de maluco querendo fazer merda, usando o banimento e regulação de aplicativos, do que simplesmente pensar no porquê que esse bando de merdeiros estão fazendo merda. Então assim, as dinâmicas conflitantes na população pedem muito neurônio. É mais fácil ser ignorante e simplesmente destruir. Entendeu? O problema, você destrói. Então assim, fica difícil não ver a canalice de político meme de enxergar tecnologia por uma perspectiva cínica, forçando uma burrice que todo mundo sabe que a pessoa não tem, que a pessoa tem capacidade de entender a profundidade do tema. Então assim, é muito difícil não ver que estamos em um cenário de boicote tecnológico. Aqui o Brasil ele tem a dificuldade incrível de entender que iFood é ferramenta de prestação de serviço de venda de informação do cliente para o prestador de serviço, ou seja, o entregador. E a dificuldade é absurda. Até hoje é tabu no Brasil. Então assim, todo mundo cresceu com jardineiro, pedreiro, pintor, eletricista, veterinário, todo mundo correndo atrás de cliente no mercado. O iFood, ele vende a informação de quem precisa de entrega e as pessoas não conseguem entender. Para as pessoas, o iFood é patrão do entregador. É uma coisa de maluco. Assim, é impossível não ver isso como um elitismo cínico de boa parte do debate público. É tratar a massa como uma criança que tu pode retirar a tecnologia e restringir, porque é uma criança, não tem um uso útil para a sociedade, é só para se divertir. É uma tecnologia que é coisa de rico, é acesso que é uma coisa boba só para se extrair, e essas narrativas vão sendo emplacadas normalmente para manter o pobre ferrado e dependente, sem conseguir desenrolar aí algum tipo de produção. Então assim, isso é mais sobre um debate alienado do que sobre qualquer coisa. O debate público em torno do tema é se realmente os envolvidos são maus ou bons. Aí fica nisso, não, mas eles iam fazer tal coisa. Então assim, se vai afetar desenvolvimento social e produção, meio que se dane. Então assim, não importa quem está se ferrando, o que importa é manter a sinalização de virtude e poder de controlar as demandas sociais. Afinal de contas, se você não resolver os seus problemas, você vai precisar que um político resolva. Então assim, para fechar a provocação, vou trazer esse bloco sobre a perspectiva do isolamento etário. Se você ainda acredita que a política vai te trazer algum benefício, escolha pessoas com menos de 45 anos que consigam entender coisas básicas sobre tecnologia. Não fique votando no velho da sua cidade só pelo fato dele, ajudar meia dúzia de gente. Porque nesses debates de salto civilizacional, ele possivelmente não vai entender. Então assim, ancoragem verbal é uma coisa mínima dentro do debate público. Travar o debate dentro de uma perspectiva, para a partir dessa perspectiva se ter uma análise se está certo e errado, cara, é fundamental. Então assim, travar o debate sobre a perspectiva da transição tecnológica e não pelo bem-estar social é fundamental, porque tudo que vira bem-estar social vai invocar algum louco querendo ser feliz e condicionar todo mundo à felicidade dele. Então assim,
entender o uso conceitual das coisas, com o conceito de tecnologia, travar o discurso público enquanto tecnologia como uso de ferramenta de produção e evolução de produção, ao invés de uma ferramenta que me deixa distraído e feliz. Enquanto o debate não for travado nesse tipo de conceito, a gente vai ficar vendo essas bizarrices. Então, assim, a ideia de espaço digital enquanto espaço para produção e sociabilidade independente, sem que se tenha o custo exacerbado em cima. Cara, são sim coisas básicas que, se o Brasil tivesse alguma potência lógica, eu acho que não teria nem problema em relação a isso. É que é bem complexo o debate público aqui no Brasil. Então, assim, potência lógica. Pô, o que é potência lógica? Entenda potência lógica como noção sobre os efeitos das existências na realidade. É você saber que tomada dá choque, é você saber que pimenta arde na língua, assim, controle de básico de efeito, sem grandes histórias por cima, se apegar aos efeitos práticos mesmo. Então, assim, saber analisar os efeitos, tanto positivo quanto negativo das dinâmicas sociais. Tem um grupo de pessoas usando uma tecnologia. É mais positiva ou negativa? Dá para fazer pequenas correções? Assim, é coisa básica, é conceito de razão. Então, assim, entenda o conceito de razão enquanto analisar o conjunto existencial que gerou os efeitos positivos e negativos. É você analisar um conjunto e saber qual é a essência desse conjunto, quais são os principais efeitos e se tem um efeito negativo, tem como isolar o efeito negativo sem destruir tudo, sem ser um enviado do inferno querer só destruir as coisas. Assim, é algo bem complexo de se ver no Brasil. A gente está meio que preso numa espécie de miragem existencial. O jeito que a elite analisa o tema é no mínimo curioso, porque eles forçam visões bem irreais sobre. É sempre uma projeção, é sempre uma narrativa, é sempre uma intencionalidade muito fora de efeitos práticos. Então, assim, buscar discernimento dos fatos, quais são os reais efeitos, quais são as reais essências e vocações de determinados arranjos e dinâmicas sociais, acho que qualquer adulto minimamente funcional tinha que pensar nisso. Então, para fechar, analise de efeitos práticos, analise efeitos práticos e não se escore em intenção narrativa. É o que eu falo, de boa intenção o inferno tá cheio. O pessoal fica aplicando essa ideia de intenção nas coisas só para poder destruir. Então, assim, essa é a provocação. Toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire adesão. Analise as propostas baseadas em ideia de bem-estar social, porque no fim é só o Estado te usando para conseguir mais dinheiro e controle sobre a sua vida, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o like, se inscreva no canal, dê uma olhada aqui nessas outras provocações, bota aí no 1.5 e pega aí pelo menos mais uma provocação para fechar seu dia bem, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.